Após décadas de casamento, um homem vê sua vida virar de cabeça para baixo quando descobre uma verdade devastadora. Em meio ao choque e à dor, ele é forçado a tomar decisões difíceis que mudarão para sempre o rumo da família. Entre emoções reprimidas, confrontos silenciosos e escolhas amargas, está uma história sobre traição, força emocional e a busca por dignidade em meio ao caos. Uma narrativa intensa que mostra como, mesmo diante do colapso, é possível encontrar clareza e talvez libertação. Contratei um detetive particular para pegar a esposa traindo, usou as evidências para surpreendê-la. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que você nunca deve assumir responsabilidade pelas ações de outras pessoas. Se sua esposa te trai, eu honestamente acho que a culpa é inteiramente dela. Não pense em como suas ações podem tê-la levado a isso, já que ela sempre teve a oportunidade de te deixar se estivesse tão ruim assim. Eu não fiz nada de errado, mas me culpei por tanto tempo. Mais pessoas ruins fazem coisas ruins. Acho que é simples assim. Estou dizendo tudo isso por causa do que passei nos últimos meses. E agora que tudo terminou, acho que tenho a melhor visão de toda a situação. Vou chamar minha ex-esposa de Amy aqui. Ela tem 48 anos e eu tenho 50 agora. Estivemos casados por quase 20 anos quando tudo isso aconteceu. E você presumiria que um casamento deveria ser a prova de falhas, mas claramente não era o caso. Aprendi isso da pior maneira. Sei que hoje em dia há uma radicalização crescente dos homens mais jovens contra essas loucuras que as mulheres são capazes de fazer. É uma faca de dois gumes, pois acho extremamente importante que os homens tenham esse conceito das mulheres desmistificado. Ao mesmo tempo, acho que isso frequentemente pode sair do controle. Mas não é sobre isso que estamos falando aqui. Meu ponto é que eu era um cara romântico quando conheci minha esposa, e fui romântico durante todo o tempo em que estivemos casados. Não havia motivo para não ser. Minha postura sempre foi a de que, se você ama alguém, deve amá-lo de todo o coração, e não deve reprimir esse amor por causa de uma regra ou outra. E foi isso que eu fiz. Sei que estou me gabando, mas eu sei que fui um marido incrível para ela e um pai maravilhoso para todos os nossos filhos, que hoje são adultos. No entanto, isso não pareceu ser suficiente para ela. Eu construí um negócio de telhados do zero. Entrei nesse ramo quando tinha 21 ou 22 anos, e esse negócio ainda existe hoje, e está indo muito bem. Amy é corretora de imóveis. Ao longo dos anos, ambos nos tornamos muito bons em nossos trabalhos, o que nos permitiu viver vidas incríveis e proporcionar uma boa vida para nossos filhos também. Apoiei ela com o trabalho dela em inúmeras ocasiões, especialmente quando eu tinha clientes que precisavam de reparos no telhado antes de vender suas casas. Eu os encaminhava para minha corretora favorita e, por confiarem em mim, a maioria acabava contratando minha esposa para resolver as coisas. O trabalho dela acabou sendo o que bagunçou tudo entre nós. Ao longo do nosso casamento, mudamos de casa 3 vezes. Havia o apartamento em que morávamos quando casamos. Depois, a casa que compramos quando melhoramos financeiramente. E, mais recentemente, considerando nosso conforto financeiro, compramos nossa casa de aposentadoria em uma comunidade de alto padrão, e era tudo muito bom. Ainda não nos aposentamos, mas vivíamos em um local que dava a ela a oportunidade de fazer networking com pessoas influentes. Ela conseguiu muito mais do que 1 ou 2 negócios graças às pessoas de destaque na nossa vizinhança. Para mim, não havia muito mais trabalho de telhado a ser feito ali, mas nunca foi para ser uma competição. Eu ainda tinha clientes de outros bairros da cidade, e, às vezes, até alguns dali mesmo. O problema começou com um homem chamado Randall. Eu já o tinha visto quando fazia caminhadas pela vizinhança, mas nunca tivemos mais do que um "tudo bem" e comentários sobre o clima. Estamos morando nessa comunidade há cerca de 2 anos, e em um certo momento Amy me disse que Randall estava se mudando para a Europa e queria vender a casa dele. Considerando os preços dos imóveis na vizinhança, era uma boa oportunidade, e eu fiquei realmente feliz por ela. Então ela ia até a casa dele cerca de 2 vezes por semana para conversar sobre o progresso, preços e ofertas. Mas isso não durou mais do que 3 semanas antes da casa ser vendida, então eu não suspeitei muito das coisas. Era uma casa muito bonita. O preço não era nada ruim e Amy conhecia pessoas que provavelmente teriam interesse. Parecia uma venda comum. Mas olhando para trás agora, percebo quantas vezes Amy tinha algum motivo para sair de casa depois disso. Não era uma grande preocupação para mim, mas dizer que não fiquei com a pulga atrás da orelha seria mentira. Eu era casado com ela há tempo suficiente para saber que algo estava errado. Foi quando notei que ela começou a ficar relativamente defensiva com o telefone que a ideia de traição me veio pela primeira vez à mente. Uma noite, pouco depois de ela voltar de uma reunião com um cliente, tentei me aproximar dela intimamente, mas ela se afastou de mim como se eu fosse um estranho. Isso aconteceu na cozinha, enquanto ela enchia um copo de água, e logo depois disso, ela praticamente correu escada acima e foi direto para o chuveiro. Honestamente, eu teria que ser muito estúpido para não suspeitar de traição naquele ponto. Eu não sabia com quem, mas sabia que as coisas estavam erradas. Aquele não era o casamento ao qual eu estava acostumado. Muita gente vai direto checar celular, e-mails, redes sociais e tudo mais, mas sinceramente, eu sou velho demais para ser eficaz nisso. Além disso,
preferia não ter que lidar com isso, considerando o quanto ela estava defensiva com o telefone. Então contratei um detetive particular. Eu podia pagar e ele provavelmente faria algo muito mais detalhado do que eu conseguiria com bisbilhotagem. Nas semanas seguintes, esperei enquanto o detetive fazia toda a investigação. Tomei cuidado para não apressar o homem, porque não queria jogar quase 2 décadas de amor no lixo por causa de uma suposição ou mal-entendido. Durante o tempo em que ele investigava, ainda percebi comportamentos estranhos por parte dela, então não era como se fosse uma fase. Tinha algo acontecendo. Considerando a proximidade que tínhamos, fui direto ao ponto e perguntei se ela estava bem, se havia algo preocupando ou incomodando, mas ela deu a entender que não havia nada com o que eu devesse me preocupar. Então, confiei na palavra dela. Sabia que não ouviria nada diferente, por mais vezes que perguntasse. Quando o detetive finalizou a investigação, fui até o escritório dele, e foi aí que obtive a confirmação que buscava. Amy realmente estava me traindo, e com ninguém menos que Randall. Essa parte me pegou de surpresa, porque eu já tinha esquecido de Randall. Ele não era alguém com quem eu me preocupava, e eu nunca tinha mencionado o nome dele ao detetive. E mesmo assim ele sabia. Sabia que ele era bom no que fazia, e teria acreditado só pela palavra dele. Mas quando ele deslizou algumas fotos pela mesa, eu soube que meu casamento tinha acabado. Nem precisei ver todas as imagens, senti como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Nem é preciso dizer que as fotos mostravam ela e Randall em vários lugares da cidade, uma num estacionamento, outra num restaurante, uma no saguão de um hotel. Havia uma imagem no escuro, difícil de ver claramente, mas parecia que os dois estavam se beijando dentro de um carro. Havia várias outras fotos deles em frente ao que presumo ser outra casa de Randall, a não ser que a mudança para a Europa tenha sido uma mentira. Nunca me senti tão inseguro quanto naquele momento, porque foi ali que comecei a pensar em cada cliente que Amy já teve, cada chefe de quem ela reclamou. De repente, tudo se tornou claro para mim. O nível real de confiança que existia no casamento era muito diferente do que eu imaginava. Amy não teve dificuldade nenhuma em ter um caso, o que significa que isso já fazia parte dela muito antes de Randall aparecer. Eu sabia que iria confrontá-la assim que chegasse em casa. Não havia motivo para jogar joguinhos. Eu tinha as provas que precisava, e como sabia que as coisas levariam ao divórcio, fui inteligente o suficiente para não jogar meu trunfo antes da hora. Quando entrei pela porta, perguntei em como está o Randall. Sem hesitar, ela praticamente deu um pulo na cadeira, e eu soube que ela sabia que tinha sido pega. Perguntei de novo quando ela não respondeu. Ela devia estar cuidadosamente escolhendo qual resposta. Eu ia fazer o mínimo de dano. Foi quando ela começou a chorar. Naquele momento, ela ainda não tinha respondido minha pergunta ou dito qualquer coisa. Seu primeiro instinto foi soltar as lágrimas, por mais que ela achasse que isso poderia lhe render alguma simpatia da minha parte. Não foi o caso. Isso me enfureceu ainda mais. Gritei para ela parar de chorar, e eu raramente levantava a voz, e isso só piorou as coisas. Deixei claro que ela não tinha razão para chorar, estando envolvida em um caso extraconjugal de longo prazo, plenamente consciente das consequências do seu comportamento. Quando ela se recusou a dizer qualquer coisa que realmente tivesse impacto na situação, mandei que fosse para o quarto e arrumasse suas coisas. Disse que ela teria a chance de pegar o restante durante a semana. A última coisa que eu precisava era complicar ainda mais o processo de divórcio. Estou velho demais para querer que isso se arraste por muito tempo e me machuque de 1000 maneiras diferentes. Ela se levantou, ainda chorando, e começou a ir para o quarto, mas de repente congelou no lugar por uns 10 segundos. Então se virou de volta para mim. Dessa vez, estava enxugando as lágrimas e parecia pronta para finalmente dizer algo. Mas as primeiras palavras que saíram da boca dela foram: "Você sabe que vou te espremer por pensão, se tentar isso." Ela disse isso como se fosse algum tipo de toma essa, para mim. Depois falou que ia levar metade de tudo que eu construí, e que eu não ia gostar nem um pouco disso. Sinceramente, parecia que ela estava me ameaçando com as consequências caso eu seguisse com o divórcio. Mas eu já sabia que ia perder algumas coisas antes mesmo de começar esse processo. Só estava aliviado por não termos que lutar pela guarda dos filhos. Graças a Deus, nossos filhos já são adultos. Disse a ela que sabia que teria que pagar pensão e dividir os bens, e completei dizendo que valeria muito a pena para me livrar dela. Depois disso, ela bufou e foi para o quarto. Cerca de 1 hora depois, saiu arrastando uma mala e foi embora. Não gastou nem um segundo para me olhar, e nem era algo que eu queria. Ela voltou alguns dias depois para pegar mais algumas coisas. Acho que não trocamos mais de 2 palavras. E eu estava feliz que fosse assim. Eu a amei por praticamente metade da minha vida, mas não tenho vergonha de dizer que a odiei naquele ponto. Não importava que ela fosse mãe dos meus filhos ou que a maioria dos meus momentos mais felizes tivessem sido com ela. Depois da traição, não havia razão para segurar todo aquele amor. As coisas ficaram complicadas quando recebi uma ligação da minha filha mais velha. Ela parecia furiosa, perguntando por que eu tinha expulsado a mãe dela de casa e por que estava acusando ela de trair. Aparentemente, a mãe tinha contado que eu estava paranoico e a tratando mal. Essa parte me enfureceu profundamente,
porque ela estava tentando virar nossos filhos contra mim, uma tática ridícula, mas que não me surpreendia. Pensei em contar tudo aos nossos filhos com antecedência, mas decidi esperar até o divórcio ser oficial, e mesmo assim, não tinha planos de expor a sujeira dela, mas ela levou a situação até esse ponto. Então resolvi jogar conforme as regras dela. Disse à minha filha que eu não estava sendo paranoico, que tinha provas do caso e que a mãe dela não tinha negado nada quando a confrontei. Expliquei que Amy claramente estava tentando conquistar o apoio dos filhos antes de mim, então inventou essa história. Mandei para minha filha algumas das fotos que o detetive particular tinha tirado, para que ela visse a verdade. Eu tinha sido traído, estava me divorciando, e ainda assim ela queria me fazer parecer o vilão diante dos nossos filhos. Isso foi imperdoável. Então, reagi à altura. Minha filha ficou em silêncio por um bom tempo ao telefone, mas eventualmente disse que entendeu e pediu desculpas por ter explodido comigo. É claro que aceitei o pedido de desculpas e segui em frente. Não ia guardar ressentimento por ela ter ficado do lado da mãe. Não era um grande problema. Quando entramos no tribunal, lembrei da ameaça de pensão que ela fez. Isso só me deixou ainda mais motivado a tirar o máximo possível dela. O processo de divórcio levou bastante tempo, mas vou tentar resumir. Nem preciso dizer que ela fez de tudo para me atrasar e me frustrar. Tentei fazer um acordo, mas ela se recusou. As exigências dela eram em 50% das nossas economias somadas, o que a favoreceria bastante uma quantia absurda de pensão, e ainda tentou incluir a casa, para ver se colava. Quando ficou claro que não conseguiríamos resolver aquilo entre nós, levei ao tribunal as provas do caso. Foi a primeira vez que ela viu aquilo, e sua reação, em retrospecto, foi até engraçada. Ela ficou completamente desconcertada. Obviamente sabia que eu sabia, mas provavelmente achava que eu não tinha provas concretas. Mas lá estavam elas, bem na frente dela. Ainda assim, ela não facilitou. Tentou fazer um acordo, mas ainda assim era muito mais do que eu achava que ela merecia. Chegamos à conclusão de que a mediação não ia resolver. Tivemos que ir diante de um juiz. Meu advogado foi excelente. O caso era simples. O único motivo do divórcio era o caso extraconjugal. Nosso casamento era ótimo, exceto por isso. A culpa era inteiramente dela. Não havia razão para eu engolir aquilo e continuar com alguém em quem não confiava mais. As fotos foram fundamentais. Mesmo sendo apenas uma imagem deles se beijando no carro, o juiz analisou bastante. Mas, felizmente, essa foto foi o que virou o jogo. O juiz confirmou que era ela na imagem, e decidiu não recompensá-la pela infidelidade. Em relação à pensão, ela não recebeu nada. Quanto aos bens, o juiz concluiu que, embora eu tivesse mais patrimônio, ela tinha dinheiro suficiente para não precisar tocar no que era meu. Ambos tínhamos empresas bem-sucedidas. No entanto, como eu ficaria com a casa, a única perda real foi ter que comprar a parte dela, embora por um valor bem abaixo do mercado, já que o juiz levou em consideração a infidelidade em todas as decisões. Ela tinha comprado o próprio carro, então ficou com ele. Eu fiquei com o meu. Felizmente, o juiz nem considerou a minha empresa de telhados como algo a ser dividido. No fim das contas, tive que abrir mão de algum dinheiro, mas consigo viver com isso. Fiquei com a casa, com a maior parte do meu dinheiro, e a pensão nem foi cogitada por muito tempo. Quando saímos do tribunal naquele dia, não resisti e perguntei sobre a pensão que ela tinha tanta certeza que ganharia. Tudo o que ela fez foi me lançar um olhar de ódio. Naquela noite, entrei numa chamada em grupo com meus filhos e contei que tínhamos nos separado. Não senti necessidade de mostrar o porquê, dei uma resposta vaga. Meus filhos são próximos, então tenho certeza de que a mais velha contou o motivo aos outros. O divórcio pode destruir sua vida, mas em algumas situações, você realmente não deve considerar outra saída. A vida não vale a pena ao lado de alguém em quem você nunca mais vai conseguir confiar. Então, saia pela porta, se puder. Isso continua valendo mesmo se você tiver filhos pequenos. É discutível, mas é melhor que cresçam em um lar quebrado do que em um lar inteiro sem nenhum amor dentro dele. Sinceramente, não se engane pensando que eu fui estoico durante tudo isso. Amy partiu meu coração de forma terrível, e eu não sei se algum dia vou voltar a procurar por amor, mas eu fiz o que precisava ser feito. E em vez de ficar remoendo as coisas, pelo menos agora posso seguir em frente.